Amém? De pé, recebamos o homem de Deus. Pastor Elton, obrigado pelo convite. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Amém? Amém. Bom, nova vida, né? Somos parentes, como o pastor disse. Irmãos, nós caminhamos todos no mesmo destino, que é o céu. É o lugar onde as nossas almas anseiam estar. E aproveitando o ensejo de hoje, nós vamos falar da nossa vida espiritual, mas eu quero também falar da nossa vida material com vocês. Abrem comigo a Bíblia de vocês para a nossa meditação no livro de Lucas, capítulo de número 18. Livro de Lucas, capítulo 18. Versículo de número 35 a seguir. Lucas capítulo 18, verso 35. Pastor, todos leiam a palavra de pé mesmo? Quem já achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava por ali. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parando Jesus, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, e glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Pode sentar, fica à vontade. Bom, nós vemos aqui, dentro da palavra de Deus, um homem à beira do caminho, como a Bíblia diz, mendigando, pedindo esmolas, vivendo, um período, uma vida de necessidade, de privações. Porém, nós vemos uma pessoa decidida. Nós vemos uma pessoa que, apesar das suas limitações, mas ela tinha dentro de si uma decisão de mudança, uma vontade, um desejo de mudar. E quando, no momento que a gente tomou aqui a palavra, eu disse para vocês que nós vamos falar da vida espiritual, mas também da material. Eu digo porque a nossa vida espiritual, ela depende também das nossas decisões, da nossa vida material. A Bíblia diz que um cego está aqui sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Alguém que nasceu com essa limitação, e ele ouve um barulho, um tumulto, e ele pergunta: quem é? O que é? O que está acontecendo? Levanta a mão aí, só quem é curioso. Tem poucos curiosos aqui. O ser humano, nós temos muita curiosidade. Às vezes nós só não assumimos isso. Você está numa fila de um banco, alguém começa a comentar um assunto, você faz assim, ó. Você já fica de orelha. Você está ali no estabelecimento, fazendo qualquer coisa, alguém começa lá atrás a comentar sobre algo, você está atento. Passa um carro na rua, pessoas olham. Até no momento do culto, às vezes tem uns que dão uma viradinha lá fora para ver o que é que passou na rua. Nós somos curiosos, o ser humano é natural dele. Mas o que me chama a atenção é que a curiosidade deste cego, ela foi para algo bom, algo que trouxe um grande resultado na vida dele. Nós vemos alguém à beira do caminho e quando vê aquele barulho, tumulto, ele pergunta o que é aquilo e alguém responde: é Jesus, o Nazareno, está passando por aí. E aí surge para ele uma oportunidade. Fala para o seu irmão aí: não perca
as oportunidades que Deus te dá. Que Deus te dá. Muitas bênçãos já estiveram, eu digo assim, a um palmo do nosso nariz, mas nós não soubemos aproveitá-la. Esse servo, quando alguém responde para ele, é Jesus que está vindo, é Jesus que está passando, Nazareno, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Ele pede misericórdia, coisa que nós fazemos todos os dias. Eu tenho certeza que cada um de vocês hoje já pediu alguma coisa para Deus aqui hoje. Ao levantar de manhã, você pediu: Deus abençoe meu dia. O filho foi sair de casa: Deus, leva meu filho em paz, trazer de volta em segurança. Alguma coisa nós pedimos para Deus hoje. E nós pedimos o tempo todo, isso é fato, está em nós, seres humanos. Mas nós vemos aqui uma pessoa, um homem, que no meio das suas limitações, ao invés de ele ceder às dificuldades, que também, infelizmente, apesar de pedir, mas nós temos um número gigantesco de pessoas que, diante das dificuldades, elas, num vocabulário fácil para você entender, elas afrouxam as letras, elas desistem. Esse homem não desistiu. Ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tenta calar ele, a multidão tenta parar ele. E aí nós vamos para a nossa vida. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas vezes você tentou algo e você encontrou barreiras no meio do caminho? Palavras que te sufocaram, palavras que te desanimaram, palavras que te julgaram para baixo. Quantas vezes no meio da sua caminhada, você mesmo, olhando para a sua capacidade humana, você se desanimou, desistiu de algo por si só, sem precisar de alguém dar um empurrãozinho? Às vezes você olhou para aquilo e disse: eu não sou capaz, eu não consigo, não dá, não é para mim. E consequentemente, ao longo dos dias, como já disse, nós vamos desperdiçando oportunidades de mudança, oportunidades de transformação, nós vamos desperdiçando oportunidades de ver os resultados da parte de Deus se materializando na nossa vida. Quando nós olhamos para as nossas próprias limitações, para as nossas fraquezas, quando nós olhamos para as nossas dificuldades e quando também nós somos guiados por outros cegos. E aí aqui eu falo de cego espiritual. Aquela pessoa que chega para você porque para ela não deu certo, ou porque ela tem um objetivo além do seu, o objetivo dela, o propósito dela se torna mais importante para ela do que o seu propósito. Então eles vão tentar te parar, vão tentar te calar, e muitos cedem a isso. Nós vemos a multidão, a Bíblia dizendo que a multidão dizia a ele: cala-te. E ao invés de se calar, esse cego gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa insistência, essa perseverança que este homem limitado, cego, mas alguém firme na sua posição, alguém que almejava algo e estava ali disposto a alcançar aquilo, a persistência dele fez com que Jesus parasse. Jesus ouve os gritos daquele homem, Jesus percebe a insistência dele e Jesus para e diz: traz ele até mim. E a pergunta é essa: o que queres que eu te faça? Você já fez essa pergunta para você mesmo hoje? O que você quer que Deus faça para você hoje? Vocês vieram hoje num culto de cura e libertação material, física e espiritual. Qual a cura você quer para a sua vida? Se Deus estivesse aqui hoje em pessoa, porque em espírito Ele está, amém, gente? Amém. Mas se Ele estivesse aqui hoje em pessoa, olhando para você como Ele olhou para Salomão, dizendo: pede-me o que queres que eu te dê, o que você iria pedir? Qual seria a sua petição, o seu desejo? Uma vida transformada, física, espiritual? Você iria pedir uma porta de emprego? Você iria pedir para que o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe estivesse aqui com você, convertido a Cristo? O que você iria pedir para ele? Esse cego, Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu
te faz? E quando ele faz essa pergunta, nós vemos esse cego olhando para Jesus e pedindo algo. Eu acredito que para nós que já lemos, né, tenho certeza que vocês já leram, já ouviram essa palavra outras vezes, para nós que já ouvimos parece normal, mas para alguém que nasceu, estava ali à beira da estrada mendigando, a resposta dele não foi uma resposta normal. Humanamente falando, não foi uma resposta sensata. Aquele homem estava mendigando, a primeira coisa que ele precisava era sair daquela situação de humilhação, desprezo, abandono da sociedade. Mas ao invés de ele pedir a Deus, a Jesus ali, que lhe abrisse portas, que lhe desse riquezas, ouro, prata, ele não pede isso. Ele olha para Jesus e diz: que eu veja. Esse é o pedido que ele faz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tinha nas mãos o poder de realizar o desejo do coração dele. Aí vale lembrar o seguinte: quando nós estamos conversando com uma pessoa, imagine, você está aí viajando com alguém, e no meio da viagem, você para ali para almoçar, e essa pessoa fala: não, fica tranquilo que eu vou pagar a conta, pode comer o que você quiser. Você vai lá, serve de tudo que satisfaz ali a sua vontade. Quem vai pagar a conta é quem? Aquela pessoa. Ela não tem que olhar para você e dizer: ah não, mas só come isso aqui. Não, ela te deu liberdade para que você coma o que você quiser. Ela já disse: fica tranquilo que eu vou pagar a conta. Amém? Jesus estava fazendo isso nesse cego. Me pede o que você quiser. Qual é o milagre? Qual é o pedido? O que você precisa? Para que você está me chamando? Qual o seu desejo? O que você quer comigo? Pede. E ele abre a boca e fala para Jesus: que eu torne a ver, que eu veja. Me abre os olhos. Aí nós olhamos hoje para nós. Eu digo exatamente nós, porque eu, pastor Wellington, toda a liderança dessa igreja, cada um de vocês que compõem essa família, todos nós fazemos parte, estamos dentro de um único conjunto, uma unidade. Todos nós almejamos as mesmas coisas, temos objetivos em comum. Então será que a nossa ação, será que a nossa resposta, né, será que o nosso pedido, o nosso desejo seria para aquele homem? Será que o que nós pedimos para Deus é de fato o que nós precisamos? Ele olha para Jesus e fala: que eu torne a ver. Nós, em muitos momentos da nossa vida, vivemos de olhos fechados, podendo ver, mas com os nossos olhos fechados espiritualmente, deixando de enxergar o que Deus tem para a vida de cada um de nós, a grandeza dele. Quando esse homem olha para Jesus, ele diz: que eu torne a ver. A Bíblia diz que Jesus responde para ele: vai, vê, a tua fé, o que, igreja? Te salvou. O que é que mudou a vida daquele homem? O poder de Jesus, ou o que motivou, o que levou a cura, a transformação dele, foi a fé que ele manifestou ali? O que vocês acham? A fé ou simplesmente o poder de Jesus? Quem acha que é o poder de Jesus? Quem acha que é a fé, levanta a mão. Pastor, mas e o poder? O poder opera através da nossa fé. Amém? Amém. A graça de Deus se manifesta na nossa vida por meio da fé que nós exercemos. A Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível nós agradarmos a quem? A Deus. Nós vemos ali um homem à beira do caminho, e quando ele tem uma oportunidade de mudar de vida, ser curado por outros motivos, não apenas com objetivo espiritual, mas ao invés de ele buscar de Cristo ali, prosperidade, ao invés de ele pedir a Cristo que aquela situação de vergonha em que ele se encontrava fosse extinta, acabasse, deixasse de existir, ele pede para ver. E aí eu quero que nós pegamos aqui esse eu quero ver, tiramos ele do material, do físico, os nossos olhos enxergar, porque quando nós olhamos com os olhos humanos, nós vemos coisas boas e coisas ruins. Para aquele homem enxergar, ia resultar na transformação da vida dele, numa mudança total e completa na vida dele. E o problema que nós enfrentamos hoje
é que muitas vezes nós queremos ver o natural e não o sobrenatural. Nós queremos ver o que é terreno e não o que é espiritual. As nossas almas anseiam, o nosso corpo, a nossa vida anseia aquilo que o mundo tem a oferecer. Eu imagino que esse homem, dentro do coração dele, tinha um desejo ardente de ver tudo que estava ali ao seu redor, o sol nascendo, ver o rosto dos seus pais, da sua família, ver o rosto de pessoas que já haviam em outrora ajudado ele. Mas levando para o lado espiritual, nós vemos alguém pedindo para que Deus, para que Cristo lhe abra os olhos. E é o que nós precisamos pedir a Deus. Às vezes nós estamos há anos dentro da igreja, servindo, entre aspas, a Deus, mas os nossos olhos não se abriram ainda para enxergar quem é Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele vai além de um Deus que cura, ele vai além de um Deus que prospera, ele vai além de um Deus para realizar propósitos e projetos. Quem aqui já fez aquela oração, aquele pedido ou aquela determinação e ao final dela você diz assim, em nome de Jesus? Eu ouvi uma pregação há um tempo atrás e o pregador dizia assim, que não adianta eu simplesmente dizer em nome de Jesus. Vamos lá, imagine aí um problema, uma situação difícil, você vai e olha para aquela situação, dor, está doendo aqui, dor, sai em nome de Jesus. Mas falou da boca para fora e não realmente dentro de si tinha aquela convicção. Eu vejo aqui um homem que quando ele clama, quando ele grita, Jesus tem misericórdia de mim, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que Jesus tinha o poder de levantar as mãos e transformar a vida dele. Mesmo não enxergando como muitos de nós, enxergamos a Cristo, mesmo não vendo como nós vemos, mesmo não conhecendo como nós o conhecemos, mas ele tinha dentro dele uma convicção de que Jesus tinha sim o poder de transformar a vida dele. E é isso que motiva ele a clamar, é isso que motiva ele a pedir, é isso que motiva ele a insistir. De um lado a multidão tentando calá-lo, deixa de bobagem, rapaz, para, não incomoda ele não vai te ouvir. E quantas palavras negativas a gente ouve aí ao longo da vida, não é verdade? Mas ao invés de parar, dentro dele tinha uma certeza de mudança, tinha uma certeza de quem estava passando ali, do que essa pessoa podia fazer por ele. E ele continua clamando. E quando ele tem a sua oportunidade, ele pede que eu possa ver, que eu possa enxergar. Igreja, eu tenho pregado muito sobre isso, falado. Nós não estamos mais vivendo um tempo onde devamos olhar para Deus como um Deus de mandinga, uma simpatia, em nome de Jesus. E aí a minha vida se transforma da água para o vinho. Em nome de Jesus, e o meu filho sai da droga. Em nome de Jesus, e o casamento restaura. Em nome de Jesus, e a carteira enche. Em nome de Jesus, e isso acontece. Cristo, o nome de Jesus, não é para ser usado de tal forma. Dentro de mim, dentro de você, é necessário que exista a certeza de quem Ele é e o que nós buscamos nele. Eu tenho que abrir os meus olhos e enxergar que além do Deus que cura, além do Deus que restaura, que transforma, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta as nossas almas da escravidão que esse mundo tem proposto. Esse homem, quando Jesus termina ali a sua fala com ele, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Quando nós entramos na igreja, nós entramos na expectativa de sair com algo melhor. Mas você já observou, você já deve ter visto que há pessoas que ela entra e sai da igreja, ela continua a mesma coisa. Não há mudança, não há transformação, não há cura, não há libertação. Eu fui questionado uma vez em relação a isso, Alguns anos da minha vida eu trabalhei no ministério onde o foco era mais milagre. E uma pessoa me perguntou: por que todo mundo, fulano foi curado,
Aí eu pergunto para você, por quê? Você saberia me responder? Sim ou não? As pessoas buscam em Deus cura material. As pessoas buscam em Deus cura física. Quando na verdade o nosso espiritual está doente. A dor que muitos sentem não é proveniente da enfermidade, não é proveniente, a dificuldade que ela enfrenta não é proveniente de um problema financeiro, familiar, é da falência que está dentro da pessoa. Enquanto ela não se cura por dentro, enquanto ela não entende qual é o real propósito de Deus para a nossa vida, ela não recebe a transformação. Esse homem, logo que Jesus ministra ali sobre ele essa palavra, vai, tua fé te curou. A Bíblia diz aqui, e todo o povo, ele seguiu Jesus, glorificando, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Foca comigo nesse ponto. Ele seguiu Jesus. Ele seguiu a quem? Ele seguiu a Cristo. Ao invés de ele buscar um Deus que iria curá-lo, e logo em seguida ele ia se esquecer desse Deus, como uma boa parte da nossa sociedade faz, no momento que algo está difícil, no momento que a dor vem, no momento que a luta vem, as pessoas se aproximam de Deus, mas logo que a tempestade passa, a onda do mar fica branca, logo que os vendavais se vão, essa pessoa se afasta de Deus. Diferente disso, quando ele alcança a cura física, ele está curado também espiritualmente. E ele decide, ao invés de ir agora lutar para estabilizar a sua vida material, a Bíblia diz que ele segue a quem? A Jesus. Esse seguir, igreja, significa servir, significa obedecer. Aquele homem, ele já tinha ouvido falar, certamente, do poder, da graça, da misericórdia, de como Jesus atuava na vida de centenas de pessoas que vinham até ele, milhares. Multidões chegavam a Cristo e a Bíblia diz que ele curava todos. Esse homem, mesmo cego, não surdo, ele já tinha ouvido falar. Como eu e você já ouvimos falar de tantas maravilhas, e a mais preciosa delas é que nós temos um Deus que salva. Nós já ouvimos falar, mas nós precisamos entender que não adianta apenas nós vivermos baseado no que Ele vai fazer para a nossa vida material. Nós precisamos enxergar o que Ele pode fazer na nossa vida espiritual. E esse cego, logo que ele passa a enxergar, a Bíblia diz que ele segue Jesus. Para mim e para você que hoje estamos aqui, eu sei que nós temos projetos, sonhos, cada um de nós temos objetivos a serem alcançados. Alguns realmente vêm num culto como esse e pedem a Deus que sejam curados de uma enfermidade, pedem a Deus que tenham sua vida restaurada em alguma área. E isso é errado? Não, de forma alguma. Tanto que o culto, projetado para isso, para realmente se abrir os seus lábios e pedir a Deus aquilo que você almeja. Mas os nossos olhos, nós precisamos todos os dias pedir a Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu enxergue quem realmente o Senhor é na minha vida. E aberto os meus olhos, eu preciso segui-lo. Hoje, cada um de nós que estamos aqui, acredito eu, alguém aí está pela primeira vez? Não? Só a família ali, que está aqui pela primeira vez. Todos vocês já ouviram por diversas vezes, Pastor Hélio, a liderança dessa igreja, falando da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E também falando da justiça, falando de um Deus que Ele cobra dos seus filhos santidade, que Ele cobra dos seus filhos compromisso, aliança. E o que nós precisamos a cada novo dia é nos aproximar de Deus, abrir os nossos olhos de fato. Porque tem coisas, igreja, que estão ao alcance de Deus, mas tem coisas que Ele pode fazer, mas pertence a mim. A escolha, a decisão, pertence a mim. Eu que tenho que ir lá, correr atrás, batalhar, buscar. Se esse homem tivesse olhado para as suas limitações, ele não teria alcançado o milagre da vida dele. Se ele tivesse olhado para quem ele era e até para o que a multidão o aconselhava a fazer, ele não tinha nem sequer
aberto seus lábios para gritar. Imagine, olhando humanamente falando, se esse cara teria uma chance de ser visto pelo Filho de Deus. Mas ele acreditou que a vida dele poderia mudar. Anos atrás, cada um de nós acreditamos que servir Jesus iria nos trazer resultados, iria transformar a nossa vida. Reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Alguns assumiram um real compromisso com Ele, se dispuseram a viver na presença dEle. E é fato que aqueles que um dia fizeram uma aliança com Deus, eu tenho certeza que esses de fato não se arrependeram dessa aliança. Porque quando nós olhamos para Cristo, com o olhar que este servo olhou, quando nós enxergamos o Cristo, que além de curar a nossa vida, Ele dá um impulsionamento para todo o restante da nossa vida ser bem sucedido. Porque imagine, se coloque eu e você, vamos nos colocar no lugar desse servo. Um homem que nunca iria ser bem visto pela sociedade porque vivia ali mendigando. Uma pessoa que em todo o tempo vivia privações, dependia de esmola, dependia de ajuda de pessoas para ir e para vir. Humanamente falando, é alguém que nunca teria um lugar na sociedade, uma pessoa que nunca teria uma oportunidade de melhorias na sua vida. Hoje nós vivemos um mundo totalmente diferente. Há oportunidade para tudo quanto é tipo de pessoas aí, independente de deficiência, independente da dificuldade física que ela tem. Falando aí em termos legais, há leis aí que exigem até que empresas separem tantas vagas para tal tipo de pessoas com tal deficiência. Mas naquela época não. Naquela época esse homem ia viver a vida dele inteira mendigando. Quando Jesus está passando por ali, a esperança dele, a expectativa dele é que Jesus o ouvisse. E de fato Jesus o ouviu. E aí eu quero fazer para você uma pergunta: quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes em algumas situações da sua vida você já pensou em desistir? Quantas vezes você, olhando para as suas limitações, você achou que não era capaz? E às vezes até clamou, até pediu, mas sabe aquele momento que a gente vai lá, cochicha com Deus e já sai duvidando no nosso coração? Será que Ele vai fazer? Será que Ele realmente me ouviu? Será que Ele está atendendo o meu pedido de verdade? Essa dúvida dentro do nosso coração, ela tira de nós a ânsia, ela tira de nós a força, ela tira de nós a capacidade de persistir, de insistir, de lutar, de correr atrás. E é o que nós vemos acontecendo em algumas situações, pessoas que ela tem tudo para ter uma vida plena e abençoada, mas porque ela desiste no meio de uma caminhada, porque ela desiste no meio de uma luta, porque ela cede diante de um problema, ela acaba não vendo a vitória, ela acaba não vendo o milagre dela acontecendo. Jesus, quando olha para esse homem, diz a ele: vê, a tua fé te salvou. Jesus estava olhando para dentro daquele homem e vendo no meio das limitações dele, no meio das dificuldades que ele enfrentava, a fé que ele manifestou ali. De um lado, uma multidão tentando calar. E aí eu trago essa multidão para a nossa atualidade. Problemas, sejam eles familiares, sejam eles profissionais, financeiro, a luta ali dentro do casamento, a dificuldade com a criação dos filhos, as limitações que nós como seres humanos temos. Essas coisas, elas tendem a nos afastar de Deus. E Jesus, olhando para esse homem, ele viu o quanto, mesmo limitado, mas ele perseverou. E aí, igreja, eu, você, nós precisamos olhar para os nossos objetivos e enxergar que para nós alcançarmos eles, entender que para nós alcançarmos eles, nós precisamos ir além do que a nossa capacidade ela nos leva. Eu, uma vez ouvindo uma história, e ela falava de duas pessoas dentro de uma empresa, onde o patrão chega para mim e diz para ele: vai ver isso para mim. Ele vai lá e vê exatamente aquilo
que foi mandado ele ver. O outro, o patrão olha para ele e fala: olha, vê isso para mim. Ele vai lá, ele já traz o pacote completo. Olha, patrão, dá para fazer assim, eu olhei o que o senhor pediu, olhei também isso, dá para fazer assim, assim, assim. E aí, numa pregação que eu estava ouvindo em relação a isso, o pregador dizia o seguinte: a pessoa que só faz aquilo que ela é mandada fazer. Resumindo, às vezes nós enxergamos a nossa capacidade, nós olhamos para quem nós somos, para onde nós podemos chegar, e nós nos limitamos ali. E deixamos de enxergar que além da nossa capacidade, há um Deus que pode tudo. Há um Deus que pode fazer o impossível na nossa vida. Esse homem, quando ele não tinha capacidade em si para mudar a sua própria história, para sair daquela situação em que ele estava, ele começa a clamar alguém que podia fazer. A multidão tenta parar e ele insiste. O que ele tinha ali como arma era simplesmente a sua perseverança, a fé que existia dentro dele e a disposição de pagar o preço por isso, de insistir, de lutar, de bater na porta, de ir lá. E aí nós vemos Jesus chegando e solucionando o problema dele. Para que a minha vida, para que a sua vida espiritual, material, para que em todas as áreas da nossa vida haja realmente uma mudança, nós precisamos ir além da nossa capacidade. Nós precisamos buscar com mais vigor, com mais força, com mais fé. Quando nós chegamos ao nosso limite, nós precisamos enxergar que o limite dele não existe. Para ele limite, né? Vamos se colocar, para ele não existe impossíveis. Para o Deus que nós servimos, não há nada que seja, como a própria Bíblia diz, demasiadamente difícil. E aí é onde entra a minha fé, a minha perseverança. Há quantos anos eu ouço falar desse Deus? Um cego vê a sua vida mudar. E às vezes eu que tenho todos os membros do meu corpo perfeito, às vezes nós que enxergamos, ouvimos, falamos, paramos no meio de algumas pequenas limitações, deixamos de seguir adiante, deixamos de ver, né, o real milagre acontecendo na nossa vida, porque a gente não tem a atitude que ele teve, de perseverar, de crer, de ir mais além, de gritar, ainda que o mundo te diga para calar, ainda que as pessoas ao seu redor te falem: para, não tem jeito, não é para você. A gente precisa acreditar que é assim. Deus nos chamou não para uma vida de miséria, de dificuldade. Deus não nos chamou para viver escravos do pecado, escravos da doença. Deus não nos chamou para vivermos escravos da servidão desse mundo, viver servindo, né, aquele que domina esse mundo. Ele nos chamou para liberdade, e liberdade em Cristo. Ele nos chamou para que nós vivêssemos o melhor dessa terra. Agora cabe a cada um de nós realmente decidir se nós vamos viver o melhor dessa terra ou se não. Se nós vamos nos contentar com aquilo ou que temos em outro lugar que chegamos, ou se nós vamos batalhar para ir além, se nós vamos lutar para alcançar aquilo que hoje, talvez olhando, a gente não enxergue condições para alcançar, mas nós sabemos que há um Deus que pode, há um Deus que tem poder para fazer. Então a decisão, igreja, ela é nossa, a decisão é sua. Num culto como o culto de hoje, cura, libertação, você vem para a igreja decidido a realmente alcançar aquilo que se busca. Num culto de adoração, você vem para quê? Para adorar, para dar a Ele o seu louvor, para servir a Ele com integridade. Nós precisamos entender que ao longo da nossa vida vai haver barreiras para tentar nos parar. Mas qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Quando você tem um alvo, quando você tem um propósito, você batalha, você insiste, você luta. E o nosso Deus, Ele traz o resultado que a gente nele espera. Amém? Amém. Esse homem teve a vida dele mudada, transformada. Os olhos desse homem se abrem
os olhos desse cego, alguém que não enxergava ali, agora ele pode ver. E a decisão dele foi servir Jesus. E espiritualmente, o material Deus está fazendo por cada um de nós, amém, igreja? Basta apenas você crer que Ele pode e perseverar, não jogar a toalha, não balançar a toalha branca, é seguir em frente. Pastor, eu tenho um objetivo para a minha vida, eu vou lutar por ele, eu vou batalhar por ele com todas as forças que é a mim. E aí no seu espiritual, como você pode vencer os obstáculos? Como você pode superar seus limites? Pedindo Ele todos os dias, porque o Senhor me pediu, que eu possa ver. Abre os olhos para enxergar o que Deus tem para fazer na vida de cada um de vocês. O propósito no qual Ele chamou cada um de nós. Eu tenho certeza que dias melhores virão para todas as áreas da sua vida. Mas não para, não desiste, não desanime. Amém? Amém. Jesus, filho de tenha compaixão e clama por Ele. Busque a Ele. Coloque Ele como foco da sua vida. Esquece o mundo. Às vezes nós nos preocupamos demais com as coisas daqui. E a nossa vida às vezes não vai para frente exatamente por isso que a gente é tão focado nas coisas daqui que a gente deixa de olhar para aquilo que vem do alto. Quando esse homem, ele foca a sua, quando ele coloca o seu foco em Cristo, quando ele se dispõe a clamar por aquilo que ele sabia, dentro dele, ele tinha essa convicção de que Jesus podia mudar a vida dele, ele foca nisso, ele insiste nisso, e a vida dele foi transformada, e a sua também será, em nome de Jesus. Amém? Amém. Guarda essa palavra no seu coração. Posso fazer uma oração, pastor? Se você pode, fica de pé, fecha seus olhos por um minuto. Pai, nós te damos graças. Nós olhamos, meu Senhor, para as nossas vidas hoje, na sua presença. Eu enxergo hoje essa igreja diante do Senhor como uma igreja vitoriosa. E te peço nesse momento, eu sei que existem limitações para cada um de nós. Vivemos em um mundo que nos impõe dificuldades. Mas eu oro ao Senhor nessa noite, Pai, pedindo que as suas mãos se levantem em favor de cada uma dessas pessoas. Que o teu poder, meu Pai, venha alcançar, em nome de Jesus Cristo, cada um desses que colocam os pés nessa casa hoje. Vidas aqui, meu Pai, sejam transformadas, sejam restauradas. O espiritual seja, meu Pai, edificado. E que dentro dos nossos corações não reste dúvida, não reste medo, incertezas. Assim como esse cego clamou ao Senhor, nessa noite clamamos a Ti. E te pedimos, meu Senhor, que os nossos olhos se abram, para que possamos enxergar o Senhor e a sua grandeza. E que a Tua mão poderosa repousando nessa noite sobre a vida de cada um dos Teus filhos entregue transformação na vida material, na vida espiritual, na família e enfim, meu Pai, em todas as áreas da vida dessas pessoas. Que elas vejam, meu Pai, o Teu favor se manifestando na vida delas. Eu te peço isso. Eu ministro sobre a vida dessas pessoas, pela autoridade da Tua palavra, a Tua bênção, a cura, a libertação, a restauração da vida. Eu ministro, Pai, sobre eles a transformação na vida espiritual. Aqueles que estavam, meu Pai, ainda num momento de indecisão, que eles tenham, meu Pai, um encontro real e verdadeiro com o Senhor, e que de fato entendam que o Senhor é o único que pode transformar a vida por completo. O Senhor é o único que pode mudar a vida do homem, e assim como o Senhor fez na vida deste homem, faça na vida de todos nós, meu Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças ao nosso Deus.